Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Consirenas e essa aqui é a segunda aula do workshop Quick Start da Educação Corporativa Digital. Essa aula aconteceu originalmente no dia 13 do 7, uma quinta-feira, às 11 da manhã. Mas, por um probleminha técnico que a gente teve aqui, eu não consegui fazer a gravação da aula ao vivo. Então a gente vai experimentar até um modelo que a gente já estava pensando em fazer, que é gravar uma aula sem interação do público e tudo mais, nesse formato para a gente disponibilizar isso como offline, né? Talvez até tenha uma vantagem, porque como no original a gente estourou bastante o tempo, aqui nessa aula gravada, talvez eu consiga ser um pouquinho mais sucinto em alguns pontos e a gente consiga ter um vídeo um pouco menor aí, abordando o tema da cadeia de aprendizagem, tá legal? Bom, então passando rapidamente aqui pelos pontos que a gente já passou, como eu já falei, me apresentei, sou o Ricardo Poncerenzo, eu tenho mais de 10 anos com experiência em educação corporativa, participei da implantação de vários projetos em empresas muito grandes, empresas de médio porte também. Nos últimos 2 anos, principalmente, nos últimos 2, 3 anos, eu fiquei muito focado também em produtos de educação digital para pessoas físicas e hoje eu sou o diretor educacional da Brief, que é uma empresa que trabalha com uma metodologia de concisão e objetividade para momentos decisivos. É um curso, um workshop online que a gente faz que explora vários aspectos, inclusive do que a gente trata aqui hoje, né? Bom, e como eu falei, essa é a segunda aula de um total de 3 aulas, né? Nesse momento que eu estou gravando, as 3 aulas já aconteceram, e a ideia aqui é que lá do dia 6 até o dia 20 a gente fosse indo de um campo teórico, né? Então a gente falou lá no dia 6 sobre as tendências e as essências da educação digital. Na aula correspondente a hoje, né, que seria a que aconteceu no dia 13 do 7, a gente fala sobre o caminho da aprendizagem nas organizações, então a gente começa a trazer isso mais para o aspecto prático, né, falando aí e isso se concretiza bem quando a gente fala da cadeia de aprendizagem. E no dia 20, na terceira aula, você vai encontrar o conteúdo mais focado em quem já realmente está ali com o projeto para sair, né, o projeto para de fato implementar. Então, assim, o que eu penso, quais são minhas preocupações, o que eu tenho enfim, orquestrar ali para que eu tenha uma implantação e depois um projeto que ande muito bem. Como eu falei, então a gente está indo num caminho de sair cada vez mais da teoria e ir para a prática da implantação de um projeto de educação. A aula de hoje passa um pouco por esse caminho também, tá bom? Então, nessa aula, essa aula passa por esses 3 pontos, principalmente, que é por que pensar em inovar ou renovar o processo de aprendizagem nas empresas, de onde surgiu a cadeia de aprendizagem, que é o conceito que a gente vai ver nessa aula, e o processo de mapeamento da cadeia de aprendizagem. Então, como fazer? Então, a gente vai tentar dar alguns exemplos práticos de como fazer esse mapeamento da cadeia de aprendizagem. E, como todas as aulas desse workshop, a gente sempre começa com uma provocação. E a provocação dessa aula tem a ver com uma história que aconteceu em 2007, 2008, eu não lembro se tinha essa data, mas é nessa época, em que a Nokia comprou uma empresa chamada Navitec por um valor aproximado de 8,1 bilhões de dólares. Então, bilhões de dólares. Bom, a Navitec, para quem não lembra, é uma empresa que vendia aparelhos de GPS para carros, principalmente, ou vendia o aparelho com o software deles dentro, ou já vinha embarcado no carro quando você comprava. Mas o que acontecia? O que era o bacana da Navitec? Ela tinha um software que se comunicava com a central e aí, por meio de sinal de celular, muito provavelmente, ele transmitia os sinais do teu carro para esse servidor que compartilhava ali a posição de todo mundo, os dados de toda a rede para cada um dos motoristas, e assim te dava informações do trânsito, por exemplo, em tempo real. Isso é um sucesso, principalmente na Europa. Nos Estados Unidos também tinha uma cobertura muito boa. E a Nokia viu isso lá em 2007, né? Só lembrando que 2007 foi, por exemplo, o ano que foi lançado o iPhone, né? Então a Nokia viu esse avanço da Apple, viu o avanço do Google, principalmente, nessa questão de dados em tempo real, e falou assim, bom, vou contra-atacar, e uma forma que eles pensaram em fazer isso foi a compra da Navitec.
Mas um pouquinho mais para frente, né, em 2008, se não me engano, aconteceu uma coisa que a Nokia não esperava, né? Lá em Israel foi fundada uma empresa, uma startup bem pequena na época, chamada Waze, que provavelmente você conhece e provavelmente você usa também. O que o Waze faz, né? O Waze fazia, já se propunha a fazer na época. Ele se propunha a partir dos dispositivos móveis das pessoas, smartphones. Lembra que em 2007 lançou o iPhone? Em 2007 era uma febre dos smartphones terem serviço de GPS embutido. Então ele aproveitava desses aparelhos, smartphones, que dispunham da funcionalidade GPS, e de graça oferecia a informação da rede toda para quem estivesse usando, e obviamente ele usava os dados que você estivesse mostrando ali para alimentar, enfim, essa rede toda e tal. O ponto é que em 2 anos depois de ser fundado, o Waze já tinha a mesma base instalada de aparelho GPS, né, que na verdade eram os smartphones das pessoas, que a Navitec. E no fundo a grande diferença é que para você ter uma Navitec você tinha que comprar o aparelho, você tinha que pagar a assinatura do software, pagar pelas atualizações do software e assim por diante. Enquanto no Waze, para o usuário, a navegação é de graça, né? Então você usa o Waze, você não paga nada pelo Waze, você atualiza o Waze, você baixa a voz do Darth Vader no Waze, tudo de graça. Enquanto no Navitec você tinha que comprar, e não é que tinha que comprar porque o modelo estava errado, é porque realmente o aparelho era caro, enfim, era o modelo de negócio da Navitec. Bom, o fim dessa história é que a Nokia, no fim, a parte celular da Nokia foi comprada depois pela Microsoft, anos depois, por mais ou menos 8,2 bilhão de dólares, que foi mais ou menos o preço que a Nokia pagou pela Navitec, né? Bom, enfim, a gente pode contar várias histórias como essa da Nokia, mas eu queria trazer essa história e começar a puxar um pouquinho isso para o nosso campo aqui da educação corporativa, né? E aí eu trago essa frase aí do Roland Dieser que fala, eu vou ler a frase para todo mundo, para quem estiver só ouvindo, né? Então, a Constituição da área de educação corporativa é limitada e restrita demais para assumir esse desafio, né? O desafio que ele estava citando nesse momento é entregar o valor esperado pelas organizações. Como seu foco em processos de RH e capacitação de pessoas, a educação corporativa de hoje proporciona uma importante contribuição, mas seu papel cobre apenas uma fração de todas as necessidades de aprendizagem que despontam no horizonte. Então, a provocação que eu fiz para o pessoal na turma que estava ao vivo comigo no dia 13 foi: vocês acham que a Nokia teria uma história diferente, ou melhor, vocês acham que educação corporativa, uma boa iniciativa de educação corporativa, poderia ter ajudado a Nokia a não passar pela história que ela passou, por ter uma história diferente, uma história mais feliz, pelo menos? E o que a gente conversou nesse momento na aula é que, assim, possivelmente, educação corporativa poderia ter contribuído de alguma forma, mas, e aí, fazendo uma leitura mais crítica aqui da frase do Roland Diesel, a gente entende também que a crítica dele não é só para a constituição da educação corporativa dentro da empresa, mas sim para como a empresa está organizada, e como a empresa se estrutura como um todo, na verdade, né? E esse é um ponto importante para a gente. Então, assim, será que a forma como as empresas estão estruturadas, e aí educação corporativa dentro dessa estrutura, e a própria estrutura interna de educação corporativa, está preparada para ajudar as empresas a lidar com as mudanças, né? Então, assim, tudo... Bom, então eu contei essa história da Navitec, da Nokia, e trouxe essa frase do Roland Diesel naturalmente para falar sobre mudança, falar que o mundo está mudando e que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Mas isso é óbvio, né? A gente não precisava fazer um curso aqui para eu falar isso para vocês. O que eu quero trazer aqui, na verdade, são que mudanças, né? Eu vou trazer algumas mudanças dessas que a gente pode apontar ali como mudanças críticas para a educação corporativa, porque elas mudam muito a forma como as pessoas aprendem, ou a velocidade com que elas têm que aprender, ou a complexidade do aprendizado que ela tem que ter para continuar vivendo nesse mundo, para continuar a viver nesse mundo de competitividade aí das empresas, enfim, nesse mundo que muda e muda muito rápido, como a gente acabou de falar, né? Bom, então o primeiro ponto aí que eu trago é o surgimento das organizações enxutas e flexíveis, né? Mais tarde também, em 2014, mais ou menos, surgiu o termo das empresas exponenciais, que na verdade é uma evolução desse conceito, né, das empresas enxutas e flexíveis, né?
E as empresas exponenciais, inclusive, são um desafio até um pouco mais complexo de você resolver. Pensa numa empresa que não domina os próprios meios de produção, né? O Uber, por exemplo, né? O Uber é uma empresa de tecnologia que oferece transporte, na verdade oferece vagas num carro, como se fosse um compartilhamento de um veículo, para pessoas que querem se locomover. O Uber não tem a propriedade dos carros, né? Na teoria, pelo menos, obviamente está sendo contestado, enfim, mas na teoria, o motorista do Uber, ele não é um funcionário, ele pode trabalhar quando ele quer, ele, enfim, tem todas as liberdades ali dele que faz sentido para ele quando ele se associa ao Uber. E do outro lado tem o passageiro que também escolhe seu motorista pela sua avaliação, enfim, tem toda uma relação mais moderna, diferente, né, do que, por exemplo, o concorrente direto desse modelo, que é o modelo do táxi. Então, esse tipo de empresa, a empresa exponencial, é um modelo interessantíssimo de estudar do ponto de vista de educação, porque como é que você faz, como é que você pensa em treinamento nessa empresa? O que você vai treinar? Né? Que tipo de competências são necessárias quando você pensa numa empresa exponencial? Então, você provavelmente não precisa fazer um treinamento de como manter, por exemplo, a frota, porque você não vai ter frota, mas você precisa ter uma equipe de relacionamento com esses motoristas muito afiada, você precisa ter uma equipe de relacionamento com os passageiros muito boa, e aí então muda um pouco a natureza do treinamento que você tem que dar. Então esse é um dos exemplos. O segundo exemplo que eu queria trazer é conforme o mundo vai mudando cada vez mais rápido, aquilo que a gente conhece também inspira muito mais rápido, né? a cada ano, enfim, a cada mudança de ciclo, né? Em 1999, na verdade, uma autora chamada Jane Master, que é uma das grandes gurus aí das universidades corporativas, na verdade, 99 foi o ano que o livro foi lançado em português, então provavelmente foi antes disso. Ela falava que se um aluno formado por uma faculdade, né, com seu diploma na mão ali, que aquele diploma teria uma validade de aproximadamente 2 anos, né, depois da formatura. Isso, claro, se ele não fizesse mais nenhum tipo de curso e tudo mais. No workshop no dia 13, a gente discutiu um pouco esse ponto também, o que a turma trouxe em relação a isso foi, olha, a gente acredita que, na verdade, ele já, quando ele se forma, ele já está praticamente expirado, né, ultrapassado esse diploma. E a minha visão é até mais crítica. A minha visão é que quando você sai da faculdade hoje, e obviamente estou falando de faculdades que te preparam para o mercado, né, como a administração de empresas, por exemplo, economia, enfim, não estou falando de letras, por exemplo, de filosofia, né, que não tem essa natureza, né, mas enfim, quando você está numa faculdade que te prepara para o mercado de trabalho, quando você sai, já está defasado, já está ultrapassado. Se você ao longo dos 4 anos de curso não se preparou, não se preocupou em já ir buscando atualizações, especializações, você provavelmente vai sair dessa faculdade desatualizado, né? E isso leva a gente também para o terceiro ponto, né? Para o terceiro ponto da mudança, dessas mudanças que estão acontecendo, que impactam diretamente em como a educação corporativa é vista e trabalha nas empresas atualmente, né? Que a empregabilidade hoje, ela tem muito a ver com a carteira de competências e habilidades, como está aqui no texto, né? Que um profissional tem. Não existe, porque no passado, assim, existia uma crença, e isso de certa forma acontecia, que se você trabalhasse bastante numa empresa, por mais tal, o teu emprego praticamente estaria sempre assegurado ali, né? Mas hoje não, hoje se você não acompanha as mudanças na tua área, se você não está atualizado, não está participando de congressos, você não está, enfim, lendo, estudando mesmo, você vai ficar ultrapassado e o seu grau de empregabilidade certamente vai cair rapidamente. Então hoje a empregabilidade não tem mais a ver com a oferta de emprego, mas sim com a sua capacidade de atender skills e competências, enfim, necessárias para se manter nesse trabalho ou para atender uma determinada profissão. Bom, então, obviamente, se você procurar, você vai encontrar, se você procurar não, a gente conseguiria listar aqui outras mudanças importantes que estão acontecendo e como a velocidade delas também está impactando bastante no nosso dia a dia,
Mas eu gostaria de elencar só essas três para servir como de exemplo para a gente do que isso impacta, então, no mundo da educação corporativa. Eu selecionei alguns pontos aqui. Então, se a empresa não tem mais fronteiras, né, como o Uber, por exemplo, tem uma empresa com fronteiras muito, né, esmaecidas, né? Então, se a empresa não tem mais fronteiras, o aprendizado também não pode ter. Então, até onde... isso tem a ver também com aquele conceito de que antigamente você tinha fases muito bem definidas na sua vida, né? A fase de estudar, de brincar, a fase de estudar, a fase de trabalhar. Né? Então, hoje não tem mais isso, não tem mais essa fronteira. Então, hoje você começa a estudar muito cedo e você não para mais. Né? Não tem mais essa fronteira, né? Agora estou trabalhando. Não, trabalhando, você está aprendendo, você está estudando lá, quando você está estudando na escola, você está fazendo outros cursos de inglês, cursos de outras coisas para complementar, e principalmente quando você está trabalhando, né? Acho que não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Se os negócios da empresa são flexíveis ou voláteis, podemos continuar apostando em programas de educação de longo prazo? Aqui é interessante, a discussão aqui no dia 13, ela foi muito mais para o lado a gente discutiu o que é longo prazo atualmente, né? E aí, aqui dividiu bastante a turma, foi uma discussão bem rica aqui, na verdade, e a gente, no fim, acabou colocando que sim, nós temos que continuar apostando em programas de longo prazo. Talvez o longo prazo, o conceito de longo prazo hoje não seja o mesmo do passado, mas também a gente tem que abrir os olhos para coisas que mudam muito rápido, para conteúdos que têm uma validade muito rápida, né? Uma validade muito curta, na verdade, desculpa. Outro ponto, então, como investigar, determinar e promover o desenvolvimento de competências que são extremamente novas para o mercado de atuação da organização. Aqui tá casa bem com o exemplo da Nokia e da Navitec, né? Então, assim, como seria o papel de uma área de educação para tentar ajudar a empresa a evitar armadilhas como a Nokia caiu ali com a Navitec? Como é que funcionaria isso? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que estar aberto para isso, para esse tipo de dúvida, né? Para esse tipo de questionamento. Então, como desenvolver as lideranças para que estejam aptas a conduzir a organização no contexto social e político mais complexo? Enfim, acho que o mundo, né, ele não é mais, tipo, eu compro de você que vende e assim por diante. Então, as relações, né, as permutas, os modelos de negócio são muito mais complexos atualmente, né? Então, esse modelo do Uber, por exemplo, né, enfim, do Airbnb, dessas empresas que estão plataformas, então, o que ele está vendendo ali na verdade, né? Está vendendo espaço no carro? Não sei. Então, assim, então, assim, nesse mundo, como é que a liderança se comporta, né? E claro, assim, e aí em tempos de Lava Jato, nada melhor do que perguntar isso, né? Em que momento a ética conversa com tudo isso, né? Se você começar a apostar só em treinamentos práticos, de curto prazo, técnicos, quando que você vai falar sobre ética? Né? Então, quando que a dimensão ética vai entrar nos seus treinamentos, tá? Bom, como eu disse, o mercado, e a gente falou bastante disso, na verdade, na primeira aula, né? O mercado, ele sempre busca achar soluções para os seus problemas em outros mercados, né? Só que normalmente o que acontece e a gente ouviu bastante isso em educação no passado, como é que eu uso o Twitter, por exemplo, na educação? Como é que eu uso o Facebook na educação? E fazendo essas perguntas, buscando respostas para nos ajudar a lidar com essas mudanças, mas buscando soluções de outros mercados que já começaram a resolver, né, esses problemas. E mais recentemente a gente tem ouvido bastante falar sobre eu quero que a minha empresa seja o Google da educação, eu quero que a minha empresa tenha, esse meu produto seja o Netflix da educação. Está bem comum ouvir isso, na verdade, né? E aí eu pergunto se de fato é esse o caminho que a gente tem que tomar, né? Essa resposta que o mercado de educação tem que dar para as empresas. E no dia 13 a gente concluiu que não faz sentido, quer dizer, faz sentido, obviamente, você buscar no Twitter, no Facebook, Google, Netflix, Uber, enfim, todas essas empresas super modernas, com conceitos super modernos, referências, obviamente, né? Inclusive tecnológicas. Agora, não modelo, não copiar, não trazer o modelo, copiar o modelo e achar que colocar cursos no lugar de vídeos de séries no Netflix vai criar um baita produto de educação que não vai, né? Isso significa, isso é equivalente a você
uma história que eu contei no dia 13, que foi, imagina que teu vizinho ficou doente, ficou bem doente, e aí foi lá e tomou um remédio, o médico recitou para ele, ele foi, tomou esse remédio, e aí ele ficou bom tal, e aí 2 dias depois você ficou doente também. Você ficou doente e falou, bom, o meu vizinho tomou esse remédio aqui, ficou bom, eu vou tomar também. Só que a doença é outra, né? Então, assim, talvez até te ajude esse remédio, talvez piore, talvez, enfim, você não sabe, né? Mas, então, assim, a analogia aqui é, a gente não pode lá simplesmente pegar um remédio que alguém usou porque deu certo e tomar achando que vai dar certo pra gente também. E aí, eu trago uma outra analogia aqui, se a gente não pode copiar o remédio, se não é certeza de sucesso copiar o remédio, o que a gente pode fazer, na verdade, é copiar, de repente, a forma como a indústria farmacêutica faz para chegar num remédio. O que eles fazem? Como é que é essa pesquisa? Como é que é esse método e tudo mais? Então, por analogia, foi mais ou menos isso que eu fiz quando a gente criou a cadeia de aprendizagem. A cadeia de aprendizagem, ela surgiu, na verdade, de um trabalho acadêmico que eu realizei há alguns anos, esse trabalho surgiu a partir da leitura de um artigo da Harvard Business Review chamado Descobrindo Novos Pontos de Diferenciação. Nesse artigo, os autores eles defendem que as empresas não podem ter no produto a fronteira para a busca da inovação. Então, eu vou ter aqui um produto melhor, mais rápido, mais barato. Tudo bem, isso é importante, sim, isso normalmente é o que as empresas buscam como core, mas eles acreditam também que existem muitos pontos de diferenciação ocultos no que eles chamam de a cadeia de consumo, né? Ou seja, na experiência que o consumidor tem desde o momento que ele percebe que ele tem uma necessidade de consumir alguma coisa, até o momento que aquela coisa, aquele serviço é descartado. Então, e eles chamam isso que eu falei para vocês de a experiência completa de consumo, tá? Eu acredito que a gente consiga, dentro das empresas principalmente, mapear qual é a experiência completa de aprendizagem de um aluno, né? E a gente falou na aula do dia 6, na primeira aula, a gente falou muito sobre que as empresas, que o mercado fala muito sobre inovação dentro das fronteiras do nosso produto. O que é o nosso produto? O curso, por exemplo. Então, assim, então a realidade virtual, a realidade aumentada, os games, tudo mais tal. A cadeia de aprendizagem, bom, se você não assistiu a primeira aula, é importante você assistir para você entender bem esse conceito, mas a gente fala também lá que você não pode simplesmente sair buscando esse tipo de alternativa sem entender se você realmente precisa dela, se é isso, se é ela que vai realmente trazer as vantagens para o teu projeto, né? Mas acreditando que você já fez aquele processo da primeira aula, a aula do dia 6, um próximo passo, então, assim, o que a gente propõe é que você entenda o que a gente chama de cadeia de aprendizagens como avaliar, além do curso, qual é a experiência do seu aluno além do seu curso, né? Então, assim, como é que o seu aluno percebe que ele tem uma necessidade de aprendizagem? Então, assim, a ideia é que você se questione sobre esse tipo de coisa e olhe para a solução que você está propondo ou para a solução que você já tem. Às vezes o teu desafio, na verdade, é ressignificar um projeto. Então, você vai olhar para uma iniciativa que você já tem e tente questionar se aquele é de fato o melhor jeito de resolver esse problema, né? Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês a cadeia de aprendizagem. Um ponto importante, na verdade tem um slide aqui. Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês a cadeia de aprendizagem. E a cadeia de aprendizagem, a gente faz esse processo da análise da cadeia de aprendizagem em dois momentos, tá bom? O primeiro momento é, de fato, você mapear a cadeia. Mapear a cadeia significa você entender quais são os principais elos, e elos aqui a gente chama de os pontos de contato em que o aluno tem com a sua iniciativa educacional. Bom, perceba que eu falei iniciativas de educação e não treinamento ou curso, né? Porque uma iniciativa educacional ela pode ser muito mais ampla, muito maior do que só um curso ou só um treinamento. Então, na verdade, a ideia é que a cadeia de aprendizagem você consiga ter essa visão um pouco mais, essa visão expandida em relação ao curso ou treinamento. Bem, mapear a cadeia, então,
você precisa mapear os elos, tentar identificar quais são os principais elos de contato do seu aluno com a sua iniciativa educacional, tá legal? Bom, e o que a gente vai ver daqui a pouco também, um pouquinho mais para frente, é que cada cadeia tem cada iniciativa, mesmo que seja na mesma empresa, cada iniciativa tem a sua cadeia de aprendizagem e normalmente ela é diferente uma da outra, né? No entanto, as cadeias costumam ter elos comuns, ter elos parecidos, e é por isso que a gente acredita que consegue mapear muitos desses elos para tentar identificar quais são esses pontos de melhoria, pontos de inovação dentro da cadeia de aprendizagem da sua empresa, enfim, da sua iniciativa. Depois de mapear a cadeia, a gente parte para um segundo processo, que é analisar a experiência em cada um dos elos, tá bom? Aqui a ideia é fazer quase que um pareto para tentar entender que elos que você tem que realmente explorar, que elos que realmente têm mais potencial para te dar insights de inovação ou de melhoria. Nesta aula de hoje, a gente vai focar no mapeamento da cadeia, a gente não vai entrar na análise da experiência. Isso aqui, análise da experiência, na verdade, é um outro capítulo desse curso, tá? E a gente vai, enfim, quando ele estiver disponível, a gente vai anunciar aqui para vocês que estão assistindo o curso também. Bom, o mapeamento da cadeia, para facilitar um pouco esse processo, a gente também conseguiu estruturar que ele acontecesse, a gente conseguiu segmentar um pouco mais ele para que fique mais fácil compreender a experiência do aluno, e essa divisão é antes do treinamento. Então, o que acontece antes do treinamento, o que acontece durante o treinamento e o que acontece após o treinamento, tá? E a gente vai ver que isso vai facilitar um pouco a nossa vida na hora de entender quais são esses elos. Eu vou listar alguns elos, alguns exemplos de elos daqui a pouquinho, só para vocês entenderem. E também, depois de mapeados na hora de mapear esses elos, né, como é que você vai fazer esse mapeamento? Você vai fazer esse mapeamento a partir de dois pontos. O primeiro é perguntas para investigação. Então, você vai questionando os elos da tua cadeia para tentar achar os pontos que são realmente importantes, né? A gente vai trazer alguns exemplos também. E as respostas que você tem que dar para a formulação, as respostas que você tem que dar para essas perguntas, elas têm que estar linkadas ou atreladas ao que a gente chama também de fatores-chave, tá bom? Vai ficar bastante claro quando a gente entrar nos exemplos. Agora, antes de entrar, eu queria fazer aqui trazer alguns pontos importantes, 3 pontos importantes aqui em relação ao mapeamento da cadeia, que é: quando você está investigando o comportamento do aluno, você tem que tentar entrar na cabeça dele mesmo e tentar prever o que realmente ele faria. Não o que você acha que ele faria ou o que você gostaria que ele fizesse, né? Isso é importante, porque você tem que tentar... esse mapeamento, ele vai ser... se você mapear isso errado, talvez se você planeje planeje ações, planeje recursos para a sua cadeia de aprendizagem que não vão funcionar, ou que não vão ter a aderência que você imaginou que ela teria, tá bom? Então é importantíssimo isso. O outro ponto bem importante mapear essa cadeia é complexa, tá? Então, se você tiver a oportunidade na sua empresa, chamar outras pessoas para te ajudar nesse processo, de outras áreas preferencialmente, de TI, da área cliente, da área de negócios, da própria área de RH, outras pessoas de treinamento, melhor. Então, quanto mais interdisciplinar for a visão na hora do mapeamento da cadeia, melhor vai ser esse processo, tá bom? E um terceiro alerta aí é que cada cadeia, a gente até adiantou um pouquinho no slide anterior, cada cadeia tem seus próprios elos, tá bom? Mas a gente sabe que é possível a gente encontrar elos comuns em muitas cadeias, né? Elos comuns a muitas cadeias. E é esse esforço que a gente vai fazer agora nos próximos slides, tentando exemplificar, tentando materializar isso enfim, trazendo exemplos mesmo de elos que a gente imagina que são mais comuns, tá? Para você entender mais ou menos a dinâmica de como pode acontecer isso, uma ideia é que você tenta imaginar que você está na sua empresa, numa sala de reunião com essa equipe multidisciplinar que você convocou, e vocês estão se fazendo essas perguntas elo a elo, tá bom? Obviamente, se você realmente for levar isso a cabo, for fazer isso na sua empresa, você não fique preso a esses elos que eu vou mostrar aqui, porque eles são exemplos. Podem haver outros,
pode ser que esses elos que eu vou falar agora aqui, alguns deles não façam sentido na sua iniciativa, então você tem que ter esse critério, você tem que ter esse bom senso aí na hora de fazer o mapeamento. Bom, então o primeiro ponto que o primeiro estágio que a gente vai mapear é o antes do treinamento. Normalmente, quando você erra nos elos antes do treinamento, o que acontece é que você prejudica a adesão ao treinamento. Então, você prejudica você pode trazer as pessoas erradas para o treinamento, você pode trazer as pessoas com as expectativas erradas, você pode trazer as pessoas que não precisam estar no seu treinamento, né? E esses são pontos importantes. Então, vamos ver exemplos de elos de uma venda na cadeia antes do treinamento, tá bom? O primeiro é o que a gente lista aqui, é a consciência da necessidade. Então, qual pergunta? Então, veja que aqui está bem no formato. Então, perguntas, as perguntas, né, de investigação, como a gente colocou lá, e os fatores-chave. Então, que tipo de perguntas você pode fazer para esse elo consciência da necessidade? Então, como os alunos percebem sua necessidade por treinamento? Aqui eu vou trazer um exemplo, não de aprendizagem, não da educação corporativa, mas eu vou trazer um exemplo da cadeia de consumo, lá daquele artigo original, para você entender um pouquinho essa analogia melhor. Naquele artigo, eles dão um exemplo de como a Oral-B, mapeando a cadeia de consumo, olhando para esse elo aqui, conseguiu uma inovação muito importante, né? Então, como que o cliente da Oral-B, de escova de dente, naquele caso, como é que ele percebia que ele tinha necessidade de comprar uma escova de dente. E aí, o que eles fizeram? Eles perceberam que os clientes deles tinham dificuldade, né, de saber quando eles precisavam de uma nova escova de dente, né? Então, assim, quando a minha escova de dente está ruim aqui, nesse momento eles criaram as cerdas coloridas, né, que hoje já é bem comum, hoje é um negócio quase universal nas escovas de dente, né? Então, a cerda colorida ela vai perdendo a cor conforme você vai usando, e quando ela perde totalmente a cor, significa que está na hora de trocar a sua escova de dente, né? Então, assim, é uma grande inovação para eles, porque eles começaram a vender mais escovas de dente, porque o pessoal ia usando a escova de dente e demorava a perceber que precisava trocar, né? E ali ficava claro que precisava trocar e se troca, né? Obviamente. Então, aqui é a mesma coisa. Então, como o seu aluno percebe que ele tem a necessidade de um novo treinamento, por exemplo, né? Qual é esse start, né? E aqui, volta uma discussão que a gente teve também na primeira aula, que é como é que o teu aluno hoje na sua empresa está percebendo que a educação corporativa é uma ferramenta para ajudá-lo num desafio de negócio. É disso que a gente está falando, na verdade. Então, se ele tem uma nova meta lá de negócio, ele percebe a educação como um dos possíveis caminhos para ajudá-lo a atingir essa meta. Talvez seja uma pergunta que você tem que se fazer. Então, outro elo, o elo da busca. O elo da busca, a gente trouxe 3 exemplos de pergunta que você pode fazer aqui no elo de busca. Então, como o aluno fica sabendo que títulos são oferecidos? Como é comunicado ao aluno a disponibilização de um curso? Como o aluno encontra o título procurado? Aqui, a gente está falando de gestão, não só gestão, mas antes da gestão, até assim, quando você cria, né, quando você define o que vai ter no seu portfólio, que tipo de curso você vai trazer na sua universidade corporativa, na sua plataforma de aprendizagem, enfim. Então, falando disso, estamos falando de usabilidade, né? Como é que se eu encontro isso, se é fácil encontrar, se tem uma ferramenta de busca boa, enfim, como isso é comunicado quando você lança um curso novo, ele recebe um e-mail, ele se inscreveu numa lista de interesses, enfim, tem vários pontos aqui para serem tratados, né? Na seleção, então, que critérios o aluno avalia na hora de decidir realizar um treinamento? E novamente a gente volta para a questão da comunicação da relevância, né, que também foi uma discussão da nossa aula do dia 6. Então, assim, o que o teu aluno leva em consideração para decidir entrar no treinamento? Mesmo que seja obrigatório, pensa um pouco nisso. Veja, como ele também considera fazer o investimento dele, né? Porque às vezes as empresas têm cursos que a empresa paga e o aluno paga também, mas aqui tenta entender investimento não só como dinheiro, mas como tempo. Se eu decidir fazer um treinamento, seja ele qual for, eu estou decidindo investir meu tempo nesse treinamento. Então, assim, isso é um critério que para o teu aluno é importante. Então, assim, são fatores-chave que você pode considerar na hora que você faz uma pergunta para a seleção, por exemplo.
E aí, como é que ele se inscreve? Né? E aí, quando a gente fala do pedido de adesão, né, como o aluno solicita participação no treinamento, a gente pode estar falando de duas coisas diferentes, de logística, então, assim, qual é o processo de inscrição, de matrícula num curso, e que políticas de elegibilidade, por exemplo, a tua empresa tem. Né? E aqui o ponto é, muitas empresas elas pregam protagonismo, não, o nosso colaborador tem que ser protagonista no seu próprio desenvolvimento e tal, mas aí quando ele quer fazer um curso que não tem muito a ver com a área dele, tem que pedir, se vai para o chefe dele passa para o chefe dele, o chefe dele passa para o outro chefe, que passa para outra área, que vê se avalia se o cara pode fazer o treinamento, não pode, quer dizer, a política de treinamento joga contra o protagonismo. Então, são pontos, eu olhei aqui, estou fazendo aqui a minha mapeamento e percebi que a minha empresa está num quadro como esse. Talvez seja isso que você precisa mexer, entendeu? Porque aí, aí 3 meses depois, quando voltou a resposta que ele pode fazer o curso, ele já esqueceu que ele tinha que fazer o curso, ele já fez esse curso fora, já deu um outro jeito, entendeu? Então, esses são exemplos de elos antes do treinamento. Indo agora para esse estágio aí durante o treinamento. Então, a experiência está no auge, né? Aqui é o seguinte, quando você erra no estágio antes do treinamento, o que pode acontecer é que você trouxe pessoas erradas, elas vão se frustrar ao longo do treinamento, ou com a expectativa errada, enfim. Quando você erra nos elos do estágio durante o treinamento, o que acontece é que você provavelmente vai interromper o seu ciclo de aprendizagem, você vai interromper aquele processo de aprendizagem que você começou, que você investiu e tudo mais, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos também de elos, lembra? De novo, esses elos são exemplos, tá? Não são obrigatórios ou são só esses, enfim. A gente começa com a entrega, né? Então, que pergunta você pode fazer para o elo entrega? Como o curso é apresentado ao aluno? Como o aluno percebe o valor de um treinamento? E aqui a gente está falando como fator-chave, a gente traz, por exemplo, a primeira impressão, a importância de perceber que a sua expectativa será atendida. Então, lá antes do treinamento, você comunicou uma expectativa para ele. Nesse treinamento vai acontecer isso, tal, não sei o quê. Foi isso que fez ele pensar em investir o tempo dele para fazer aquele treinamento, buscar, enfim, passar todos aqueles elos antes do treinamento. Quando ele entra no curso, quando você entrega o curso para ele, é importante que fique claro para ele que aquele mesmo no comecinho, aquela primeira impressão, já entenda que o curso vai atender a expectativa dele, tá bom? Então pensa nisso. Porque às vezes, o cuidado aqui porque às vezes o curso está sim planejado e foi executado de maneira a atender a expectativa. Mas isso não fica claro no começo. Então como é que você faz? A pergunta aqui como é que eu faço ficar claro no começo de que a expectativa vai sim ser atendida. Esse é o principal ponto aqui. Na instalação, alguns cursos, eles precisam de equipamentos especiais para serem realizados, às vezes maquinário, ou então precisa instalar uma câmera, precisa instalar alguma coisa diferente do dia a dia do teu aluno, tá? Ou mesmo software, ou mesmo, enfim. As perguntas aqui têm a ver com quanto o teu aluno vai conseguir se virar tecnicamente para viabilizar o curso, né? E aí os fatores-chave que você pode usar para isso a solução é plug and play, precisa instalar, se logar, ir para outra plataforma, enfim, você tem que, é difícil, é fácil, como é que funciona isso aqui, né? Outro elo, o uso, né? Então, com o que o aluno precisa de ajuda quando realiza um treinamento, onde encontra dificuldades, né? Aqui eu não estou falando de suporte técnico, estou falando do suporte emocional, motivacional do teu curso, né? Então, como o aluno é apoiado, tanto em termos de conteúdo, enfim, ele tem uma dúvida, ele vai conseguir avançar, vai ter alguém para responder para ele, o aluno vai se sentir sozinho, perdido e tudo mais. Então, como é que funciona esse suporte, esse apoio em termos de emocionais e mesmo motivacionais, né? O outro elo, suporte. Aqui sim, estou falando de suporte técnico, tá bom? Então, o que significa suporte a questões não educacionais. Que processo de resolução de problemas o teu aluno tem? Eu tive um problema aqui, não consigo me logar. Como é que eu recupero a minha senha? E não consigo me logar, vocês acreditem, pelo menos pela minha experiência, é o problema, 92% dos problemas de um curso não consigo me logar. Esqueci minha senha. Então, assim, e aí a dica se você percebe que o teu curso tem um problema, tua iniciativa tem um problema comum, sei lá, 60% dos meus alunos têm problema com isso aqui, isso que você tem que resolver. Então, assim, a análise da cadeia de aprendizagem vai te dar esse tipo de insight, tá bom?
E então a gente chega, vou mostrar agora alguns exemplos de elos que estão após o treinamento. E aqui, após o treinamento, isso tem mudado bastante com o tempo, mas as empresas elas começaram a entender agora que o treinamento não acaba na última tela do e-learning ou lá no último dia do presencial. Então, o conceito de que o treinamento só está concluído quando aquilo que você aprendeu está realmente sendo aplicado na prática, gerando aquele desempenho esperado, esse conceito está cada vez mais forte nas empresas. Então, e é disso que a gente fala aqui quando a gente fala do... esse é um dos exemplos das coisas que a gente fala quando a gente fala dos elos após o treinamento. O primeiro elo que eu trago como exemplo aqui é de evolutivo. Então, como o aluno pode sugerir alterações nos treinamentos, como ele pode interferir no que já foi, né? E aqui, por exemplo, eu usei de exemplo aqui no dia 13, quando a gente teve essa aula ao vivo. Vocês estão vendo essa barrinha que está aqui embaixo? Aqui embaixo. Essa barrinha que está aí embaixo, na verdade, ela não estava aí na primeira aula. Mas os alunos nos questionam, poxa, a gente está aqui assistindo, tá legal pra caramba, mas a gente quer saber quanto que falta para acabar. Falei, bom, é verdade, o nosso curso ao vivo aqui está sem uma barra de progresso. Então, a gente criou essa barra de progresso que ela vai andando junto do PowerPoint. Quer dizer, uma coisa super simples, né? Então, assim, não tinha uma ferramenta de evolutivo, nada disso. Mas a gente estava ali aberto para entender essas devolutivas e pegar essas devolutivas e fazer alguma coisa com elas, né? Não adianta você também recolher devolutivas, entender quais são as necessidades dos seus alunos e não pôr isso em prática, né? Então, de que modo o aluno avalia o treinamento, por exemplo, né? Então, tem tudo a ver ali com a avaliação de treinamento. Aí, um elo super importante, né, esse elo é importantíssimo se você sempre tentar olhar para ele, né? Que é de que modo o aluno ele é apoiado para colocar aquilo que ele aprendeu em prática, né, depois do treinamento. Então, assim, existe você consegue, você tem alcance, você tem contato com o seu aluno depois do treinamento. Como é que funciona isso na tua empresa, na tua iniciativa educacional? Descarte. Então, o que acontece quando um curso é eliminado ou desativado da plataforma? Enfim, aqui tem tudo a ver com gestão do conhecimento. Sabe aquele conhecimento que hoje está ultrapassado e vai voltar a funcionar depois? Enfim, ele pode fazer parte de outra coisa. Enfim, aqui tem uma série de questões relacionadas à gestão do conhecimento que você pode colocar aqui também, tá bom? Bom, as considerações finais sobre essa aula, sobre o mapeamento da cadeia de aprendizagem, eu retomo aqueles pontos, aqueles avisos que eu dei antes de entrar na cadeia, né? Então, assim, é importantíssimo que o mapeamento seja feito sempre tentando se colocar aí com o sapato do aluno, o chapéu do aluno, enfim, como você quer colocar isso, mas que você sempre tenha a visão do aluno quando faça isso, não o que você acha que gostaria que ele fizesse. Tá? Bom, outro ponto é o mapeamento e análise devem ser feitos elo a elo, mas sem perder a visão integral. Esse é um ponto super importante porque às vezes a discussão ela fica acalorada num determinado elo e às vezes a solução para aquele elo não está nele especificamente, está no próximo, está no anterior, ou está no conjunto, né? Então aquele problema se resolve com o conjunto dos elos, tá? Então é importante você não perder de vista que a experiência ela não acontece num elo sozinho, ela acontece na cadeia de aprendizagem, né? O elo ali é o que vai direcionando essa experiência. Outro ponto, o mapeamento deve ser seguido por uma análise sobre a autoeducação de adultos. Não pare no mapeamento. Eu sei que a nossa aula vai acabar aqui, a gente não vai falar da análise dos elos, mas enfim, tem um próximo passo que é você realmente olhar para esses elos que você mapeou, tentar entender quais são os que têm mais oportunidade de melhoria, onde você vai mexer menos, que vai causar mais impacto, né, o famoso Pareto, e buscar caminhos para resolver isso mesmo, né? E o ponto mais importante que a gente quer trazer aqui, que na verdade é a grande mensagem dessa aula, quando a gente fala de um caminho da educação dentro da organização. A grande mensagem aqui é o mapeamento da cadeia ou qualquer outra ferramenta que você use para buscar inovações dentro da sua iniciativa educacional, da sua universidade corporativa, não pode ser um evento único, um evento pontual. Isso tem que ser sistematizado no pensamento da sua universidade, essa reinvenção. Assim como a empresa tem que estar preocupada sempre em se reinventar, em revalidar o seu modelo de negócio constantemente, o mesmo acontece com a educação corporativa. Tem que estar se revalidando o seu modelo, tem que estar buscando novos correntes, novos pensamentos, para não ser surpreendido como a Nokia foi, enfim, como tantas outras empresas foram. Bem, essa aula foi um pouco mais rápida que a aula ao vivo, né? Que bom.
Mas também a gente deixa nossos contatos aqui, o meu, o do Marcos e do Felipe, que são meus colegas aí da 42 Formas, né? Enfim, eles participaram aqui das sessões ao vivo, ajudando na facilitação. Aqui na Academia de Boxe também. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessa aula, se você assistiu ao vivo, que você tenha gostado. Se você assistiu ela na versão aqui gravada, que também tenha sido bastante útil para você. E nos próximos passos a gente vai divulgar alguns materiais relativos, algumas ferramentas que você pode usar como apoio na hora de mapear a cadeia, na hora de pôr em prática os conceitos da primeira aula e da aula do dia 20 também. Principalmente a aula do dia 20 tem muito checklist, enfim, bastante conteúdo prático, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida aí, quiser mandar um e-mail pra gente, os e-mails estão aí, e eu vejo vocês nas próximas aulas, seja nas aulas ao vivo que a gente está fazendo com a convite da EAD Box, né, da academia EAD Box, ou seja aqui nas aulas gravadas mesmo, tá bom? Muito obrigado, e enfim, bom mapeamento de cadeia para vocês.